Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal do Professor Abílio. Aqui nós abordamos temas de direito público e o tema de hoje, direito tributário, especificamente impostos, a figura tributária mais conhecida de todas e aquela que mais arrecada. Muito bem, eu peço que você possa curtir o vídeo ao final. Se você gostar da nossa aula, se inscreva no nosso canal, afinal de contas é muito importante propagar e apoiar o conhecimento. Muito bem, então tema de hoje, impostos. Nós temos uma aula aqui no nosso canal sobre o conceito de tributo, suas principais características. Então, tributo é gênero, do qual decorre 5 espécies tributárias, segundo o Supremo Tribunal Federal e a maioria da doutrina. Impostos, a mais conhecida, taxas, já temos um vídeo sobre taxa e tarifa aqui no nosso canal no YouTube. Contribuição de melhoria será divulgada em breve, assim como empréstimos compulsórios, contribuições especiais. Então, temos aí a espécie imposto dentro do gênero tributo. E os impostos são diversos. Nós temos impostos de competência da União, do Distrito Federal, que tem competência cumulativa, soma impostos estaduais e municipais. Então, são os entes federativos que precisam de recursos e a Constituição conferiu competência para que eles possam instituir seus tributos, notadamente os impostos, que são aqueles que mais arrecadam, que levam dinheiro aos cofres públicos. Os artigos que fundamentam cada uma das espécies tributárias estão apontados aí no slide. Então, vamos seguindo. CTN, Código Tributário Nacional, Lei Complementar. O que é um imposto, portanto? É um tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação, olha aí, independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Independente de qualquer atividade estatal específica relativa a quem? O contribuinte, aquele que pagou o imposto. Então, a doutrina coloca que os impostos são tributos duplamente desvinculados e também pode, parte da doutrina, apontar que é desvinculado e desafetado. Desvinculado por quê? Olha a nomenclatura. Independente de qualquer atividade estatal específica. Então, paga-se o imposto independente de qualquer atividade, de qualquer prestação realizada pelo Estado no tocante ao contribuinte. E desafetado significa que aquele dinheiro que é arrecadado não tem nenhuma destinação específica. Lembra aí de direito administrativo, quando um bem público está afetado ou desafetado. Desafetado é quando ele não tem uma finalidade pública ali específica. Teremos já daqui a pouco um outro quadro aqui no slide que vai elucidar isto ainda melhor. Mas eu quero dizer para vocês, desde já, está aí a imagem, né, do caminhão trafegando numa rodovia. Olha que estrada aí perigosa. O IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, de competência dos estados. E, portanto, é errado, equivocado dizer que o dinheiro do IPVA vai para as estradas. Não, o dinheiro do IPVA não vai para as estradas. Nem todo o dinheiro do IPVA vai para as estradas. Na realidade, o dinheiro do IPVA entra nos cofres do Estado e compõe o orçamento do Estado, que vai pagar, dentre outras despesas, aos agentes públicos, da área de saúde, do próprio judiciário, do poder legislativo, e entra no orçamento. Por quê? Porque o imposto é um tributo desvinculado. Então temos aí, portanto, a característica fato gerador. É vinculado ou ele é não vinculado? É não vinculado. Não há contraprestação. Então não se paga para ter boas estradas diretamente. O dinheiro entra nos cofres do poder público. Ademais, a arrecadação tem destinação específica do imposto? Não. Não há destinação específica no tocante à arrecadação daquele determinado imposto, portanto. É por isso que ele é duplamente desvinculado ou simplesmente desvinculado e
desafetado em razão da destinação. E o que representa cada um dos impostos? Os impostos representam signos, sinais de riqueza, né? Então, quando se tributa algo através dos impostos, vai se verificar uma atividade econômica que seja factível, passível da exigência de um tributo. Então, a Constituição confere as competências, os entes federativos criam os impostos através da lei, e normalmente isso está atrelado a sinal de riqueza, a um apontamento de riqueza de atividade econômica. E os impostos, eles têm a sua criação de forma ordinária, extraordinária ou residual. E nós vamos ver aqui que o residual é de competência exclusiva da União. Então vamos para esse tema aí, classificação de impostos no tocante à sua criação. Nós temos que a União pode instituir os seguintes impostos. Olha o rol aí de impostos da União. É um rol maior do que dos estados e dos municípios. Nós vamos ver isso logo na sequência, quais são os impostos dos estados e dos municípios. Mas por que a União tem uma quantidade maior de impostos? É exatamente porque a União tem atribuições perante toda a República Federativa. E num tema que também será publicado aqui no nosso canal, repartição de receitas tributárias, vocês vão perceber que parte dos recursos arrecadados pela União são divididos entre estados e municípios. Muito bem, e o que é competência ordinária? É aquela que já está prevista e basta aí, numa situação comum, ser criado o imposto através da lei. Todos eles aí com suas respectivas siglas: importação, exportação, imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica, IPI, o IOF, o ITR e o Imposto sobre Grandes Fortunas, que não foi criado até hoje ainda, mas pode ser criado desde que cumpra os requisitos, naturalmente, da sua exigibilidade. Nós também temos aqui o imposto que só pode ser criado através de lei complementar. Olha aí o artigo 154, inciso 1. A União, e somente a União, poderá, através de quê? De lei complementar, criar um imposto não previsto no artigo anterior. Não previsto no âmbito da competência da União, do próprio Estado e dos municípios. Ou seja, aqui é um imposto novo. É por isso que é um imposto residual de competência da União. Quem tem competência residual em matéria de outros temas são os estados. Juiz comum, juiz de direito, justiça comum. O juiz federal trata de temas específicos de interesse da União. Justiça do trabalho também é justiça especializada. Muito bem. Então, nesse aspecto, competência residual geral dos estados. Mas em matéria de direito tributário, a competência residual é da União. Somente ela pode criar impostos novos, em razão, mais uma vez, da sua atribuição federativa. E, portanto, esse imposto deve ser não cumulativo, o que favorece ao contribuinte, e também, porque sendo não cumulativo a carga tributária será menor, e ele tem que ter um fato gerador e uma base de cálculo inteiramente novos. Também há um imposto extraordinário de guerra. E aqui estamos diante de uma competência extraordinária na classificação de impostos. A primeira, o 154, inciso 1, é a residual, porque é um imposto novo, resíduo, sobra de competência. E no inciso 2, é uma competência extraordinária, porque estamos falando de guerra, né, que é um ponto extremo, né, e que o nosso país, inclusive, né, que esperamos que nunca entre em guerra com nenhum outro país, mas o Brasil, inclusive, prima pela não intervenção, pela autonomia das nações, e só entraria, eventualmente, numa situação de defesa do território nacional. E por isso que é um imposto extraordinário de guerra, em razão dessa situação excepcionalíssima, portanto. Muito bem, então estamos diante dessa atividade extraordinária, que é uma guerra, inclusive, externa, e, portanto, não pode ser uma guerra
interna, e aqui mais detalhamento sobre a competência residual. Então, já que é matéria de lei complementar, não pode ser através de medida provisória. Então, está aí o bonequinho explicando tudo, detalhando resumidamente as atribuições da competência residual. Lembrando aí que os estados têm os seus impostos, porque eles são entes federativos e precisam de autonomia para realizar suas atividades. Então, nós temos o imposto causa-mortes e doação, o ICMS, que é a circulação de mercadorias e também de alguns serviços, como serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Então, internet, TV a cabo, telefonia. E, por fim, o IPVA. Já pensou? O Estado só tem, entre aspas, esses 3 impostos. Se o dinheiro do IPVA fosse todo para estradas, será que teria dinheiro para as outras atividades? Com certeza não. Então, na realidade, a ideia é que se tenha um orçamento compondo estes impostos, e aí os estados vão realizar as suas políticas públicas e dividir esse orçamento, inclusive, com cada um dos poderes. Então, a União tem mais impostos, os estados têm 3, e os municípios também possuem a competência para instituir, através da lei, 3 impostos. O IPTU, famoso IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, o ITBI, para quem compra e vende de maneira, portanto, compra e venda é uma atividade onerosa de bens imóveis, e o Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. Se você é advogado ou advogada, ou pretende ser advogado ou advogada, saiba que a tributação que incide sobre a sua atividade profissional, uma delas é o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. E o Distrito Federal, que tem competência cumulativa, vai somar essa competência aí do município com a competência dos estados. Tá certo, gente? Então essa aí foi a nossa aula de hoje do tema impostos. E com isso eu peço que você possa se inscrever aqui no nosso canal, dê um like aqui, curta, portanto, o nosso vídeo. E é isso, gente. Muito obrigado aí. Até a próxima. E a gente se despede aí de vocês. Grande abraço. Fiquem